Nós vamos conversar um pouco sobre consultoria ambiental, muito interessante. Está conosco o Charles dos Santos, diretor da CS Consultoria Ambiental. Como vai, Charles? Tudo bem? Tranquilo? Tudo bem, Marcelo, tudo jóia, graças a Deus. Como é que está a empresa e há quanto tempo você já atua nessa área? A empresa vai muito bem, graças a Deus. Nós estamos há 8 anos atuando no mercado. Eu já venho da consultoria há mais de 15 anos aí de atuação, né? E graças a Deus o assunto, a pauta, né, meio ambiente, a pauta sustentabilidade está muito em evidência, né, nos negócios, nas empresas, nas propriedades rurais. Então nós estamos aí aproveitando um bom momento, sim. Vamos falar um pouco mais sobre isso. Vamos falar sobre diagnóstico ambiental, né, para empresas, fazendas. O que é isso exatamente? Bom, o diagnóstico ambiental ele identifica, né, dentro da sua atividade, seja ela empresa, seja ela fazenda, né, quais são os requisitos que você deve cumprir dentro da legislação, dentro da exigência de mercado e aponta para você a quantidade desses elementos que você está conseguindo cumprir, medindo o risco aí que você possa compor, né, dentro desse mercado. E qual que é o objetivo de se fazer esse tipo de diagnóstico? O objetivo é exatamente esse, né? É a gente conseguir elencar esses pontos em loco, numa visita técnica, presencial no local, verificação de documentos, informações, o quanto isso evidencia a regularidade dessa atividade, né? E assim consegue propor melhorias, soluções, alternativas para poder se manter o quanto mais próximo à legislação e às obrigações aí de mercado. E o que é avaliado, Charles, quando vocês vão lá para essa consultoria? A gente coloca alguns pontos técnicos de avaliação, mas assim, as situações administrativas, a geração de resíduos, a geração de efluentes, né, as boas práticas ambientais que executadas ali naquela atividade, as licenças ambientais. Mas traduzindo isso, a gente avalia assim, com um olhar bem técnico qual que é a operação daquela atividade, se realmente ele está conseguindo aplicar a legislação diante da operação. Muitas vezes se planeja, executa e durante essa operação acontece algumas possíveis falhas e a gente vai lá para orientar, para poder somar isso com a atividade, né? Identificando e deixando ela cada vez mais segura. E achar que o produtor ou que o próprio empresário que lida com isso está atento a tudo, de verdade não vai acontecer, né? Ele precisa de alguém para ajudar, né? Sim, são muitas leis, são muitas regularizações que demandam as atividades, isso é em constante atualização, né? Demanda realmente gente especializada para isso. Se ele não tem internamente, existe os serviços que podem ser contratados nesse sentido, né? Tudo isso para deixar ele o mais seguro e o mais regularizado possível. E eu acho que é isso que eu te perguntar. E quais são as vantagens do diagnóstico ambiental? Bom, hoje a gente coloca como o seguinte, existe um caminho de você achar que você está regularizado e a outra de você ter certeza que você está regularizado, né? E existe um terceiro, que é você ter certeza e conseguir comprovar que você está regularizado. Então o diagnóstico possibilita você ter essa certeza que você está cumprindo a legislação, cumprindo aqueles requisitos e você consegue comprovar de fato, através de uma documentação, relatórios, laudos técnicos, que realmente você cumpre, atestado por um responsável, por uma equipe, por uma empresa. Então, dessa forma, né, a empresa consegue demonstrar, de fato, evidenciar isso, seja para a obtenção de recursos, ou seja para conquistar novos clientes, fazer o seu marketing verde, ambiental, que também isso é bastante visto, né, nesse meio. E aí as oportunidades são infinitas aí para quem consegue comprovar isso no mercado. E agora, falando em termos práticos, como implementar isso na propriedade rural? No caso da propriedade rural, isso está em extrema discussão, né? Isso está bastante fomentado no mercado, algumas oportunidades que têm aparecido, mas a gente sempre trata isso com muita responsabilidade com o produtor, porque é o seguinte, para você obter alguns benefícios, algumas condições, você precisa comprovar que você está regularizado e que você está fazendo todas aquelas boas práticas. O diagnóstico é um caminho que você pode, né, obter, né? Assim como a certificação também da propriedade, das boas práticas, você também pode ter para poder comprovar isso, a fim de que uma instituição financeira, o mercado ou um comprador do teu insumo tenha segurança em fazer essa transação, essa negociação contigo e toda essa documentação, todo esse respaldo técnico possa garantir uma boa operação. Seja uma taxa de juros menor, seja um valor agregado no seu produto que você consegue, né? Seja acesso a créditos verdes,
a crédito de carbono, existem algumas vantagens aí que estão no mercado colocadas para quem consegue comprovar isso. Opa, muito interessante. E a participação da CS Consultoria nesse processo todo é qual? Nós somos um braço técnico da empresa ou da propriedade rural, né, no caso, e nós vamos lá aliados ao produtor, aliados a essa empresa, para poder, junto com eles, identificar todas essas oportunidades. Primeiro, nós temos que avaliar o risco que ele pode estar passando ou não, no sentido de estar cumprindo ou não a legislação, e depois nós vamos transportar isso para um documento, transportar isso para um relatório de sustentabilidade, de compliance ambiental, e tudo isso, tecnicamente, vai sustentar a sequência do processo. Tudo isso é auditado, é certificado, né, nos processos. Então, nós temos que dar a segurança técnica, a orientação e acompanhamento, né, nessas atividades durante toda a sua operação e gestão, por quanto tempo for necessário, para que isso sempre tenha a constatação de que está sendo feito regular. E aí dá certo. E aí dá certo. Agora, muitos falam o seguinte, que a sustentabilidade e o agronegócio precisam caminhar juntos. O que significa isso para o produtor rural? Na verdade, isso sempre caminhou, mas recentemente isso tem sido mais colocado à discussão, né? Tudo isso que a gente estava falando, Marcelo, essa questão de diagnosticar, de demonstrar as boas práticas, é uma forma de demonstrar nas propriedades rurais quais são as boas práticas de fato que estão acontecendo, né, qualitativamente e de forma quantitativa também, quais áreas eles estão preservando, qual recurso hídrico ele está preservando, demonstrar isso de fato. Volta ali um pouquinho atrás quando eu comentei, é achar que está certo ou ter certeza que está certo e poder comprovar que está fazendo isso de fato. Hoje, tudo que nós vamos fazer, nós precisamos evidenciar que nós estamos corretos. Vou usar um exemplo aqui, você tem problema de crédito no Serasa? Não, não tenho. Pô, então mas eu preciso fazer uma consulta para saber se você tem ou não tem. Então, assim, as instituições, tudo isso tem recorrido a esse tipo de situação porque é a documentação que vai dar condição de uma análise, de um avanço. Então, nesse papel, é aí que nós estamos inseridos. Em dar sustentação, evidenciar e comprovar responsavelmente que essa propriedade esteja regularizada. Muito bem, no sábado que vem, o Charles dos Santos, da CS Consultoria Ambiental, vai estar aqui de novo com a gente, falando sobre o benefício e oportunidade de uma propriedade regularizada para CPR Verde Crédito Carbono. Ele falou um pouquinho sobre isso hoje, vai detalhar mais. Obrigado, Charles, grande abraço. Eu que agradeço aí, obrigado, à disposição sempre aí.